Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Vamos falar dos Estados Unidos? Quem quer falar dos Estados Unidos? Né? Vamos falar dos Estados Unidos. Tanta gente me pedindo para falar. Hoje a Kamala Harris escolheu o vice dela, o Tim Walz, o governador do Minnesota, como vice. Esse cara com essa careca simpática aí, já que a gente estava falando de careca, tem esse cara com essa careca simpática, o Tim Walz. E foi uma surpresa para todo mundo, porque todo mundo imaginava que ela fosse indicar o Shapiro. Ele era super cotado, o que faria mais sentido, porque apesar dele ser obviamente de esquerda, ele é um cara mais alinhado com o establishment judeu, o que faria uma sinalização os judeus são muito poderosos nos Estados Unidos, né, no mundo inteiro, mas são muito poderosos nos Estados Unidos. Então, para a comunidade judaica que se distanciou muito nesses últimos anos porque a esquerda se tornou basicamente antissemita e nazista, seria uma sinalização em direção simpática à nomeação do Shapiro, e no final das contas não foi. Houve o nome do Tim Walz, que é uma sinalização na outra direção. É uma sinalização para a base radical do Partido Democrata. E eu coloquei no site do Paulo Figueiredo Show um perfil de quem é o Tim Walz. Vale muito vocês olharem quem é o Tim Walz. Isso aí, Bruno. 7 coisas para você saber sobre o radical de esquerda Tim Walz. E existe uma reportagem de fraude e corrupção do auditor legislativo do Minnesota, que descobriu que um dinheiro de milhões e milhões de dólares enviado para a ONG que não foi contabilizado, fraude com dinheiro de ONG para criança, inclusive. Nós temos a posição dele. O Walz assinou uma legislação que permite que menores façam cirurgia de mudança de sexo no Minnesota, ou seja, ele é tão radical que ele promoveu uma legislação que permitiu que crianças façam mudança de sexo, ou seja, sejam mutiladas, crianças. Ele também assinou uma lei que exige que as escolas forneçam produtos menstruais nos banheiros masculinos. Esse é o nível de radicalismo. Ele é o cara que teve toda aquela confusão em Minneapolis, né, depois da morte do George Floyd, que ele deixou o pau torar, deixou o estado inteiro pegar fogo, e a gente teve toda aquela confusão gravíssima lá, realmente, literalmente, as coisas pegaram fogo lá debaixo dele. Ele oferece matrícula gratuita nas universidades do estado para imigrantes ilegais. Outra, carteira de motorista. Aqui nos Estados Unidos você só pode tirar carteira de motorista sendo imigrante legal. Os imigrantes ilegais do Minnesota podem tirar carteira de motorista graças ao Walz. Isso, lembrando, carteira de motorista, inclusive, é um caminho que as pessoas utilizam depois como identificação para votar, e acaba favorecendo muito a fraude eleitoral. Ele é uma pessoa que apoia abertamente o socialismo, e ele também foi um membro radical da Câmara dos Representantes, um dos deputados mais radicais de esquerda da Câmara. Quando ele foi deputado, ele teve uma pontuação onde 0 é totalmente radical de esquerda e 100 é totalmente, digamos, radical de direita. Ele teve uma pontuação de 13. Curiosamente, aí quem pegou o número 13, ele teve uma pontuação de 13%. Já foi preso por dirigir bêbado, disse que é um dos que defendeu Joe Biden, dizendo que era um preconceito etário a gente querer que uma pessoa senil não estivesse na Casa Branca.
Enfim, tem todos os itens aí da reportagem no site do Paulo Figueiredo Show. Tem inclusive um vídeo do Tim Waltz que eu quero passar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia de quem é esse cara. There, reach out, make the case, and for one thing, don't ever shy away from our progressive values. One person's socialism is another person's neighborliness. O que ele está dizendo, para quem não entende inglês, o que ele acabou de dizer é o seguinte: para a gente não se envergonhar dos nossos valores progressistas. O que é socialismo para alguns, para outros eu vou traduzir aqui como camaradagem ou irmandade. Ele sequer se envergonha de ser um socialista. E algumas pessoas estão surtando, porque a gente começou a ter pesquisas de opinião mostrando que a Kamala Harris está liderando as pesquisas. E eu comecei a receber, inclusive dos meus patronos hoje, muitos pedidos para comentar essas pesquisas. Né? E eu vou comentar. Né? Você pega essa pesquisa nacional, onde o Trump com 40, a média das últimas pesquisas, onde o Trump está com 44,4 e a Kamala com 45,9. Aumenta um pouquinho isso para mim, Bruno. A mudança no último mês, onde a gente teve o Trump cresceu 1,4 na média das pesquisas, mas a Kamala cresceu quase 9 pontos. Você deixa isso na tela aí para a gente, Bruno. Pode voltar ao tamanho anterior, mas deixa isso na tela para a gente enquanto eu comento. Vários sites de projeção de aposta, inclusive o Polymarket, que eu chamei aqui a atenção, que chegaram a dar o Trump com chances de vitória de 2/3, depois da subida que a Kamala Harris teve nas últimas pesquisas, 9 pontos, é muito significativo. Eles passaram a dar a Kamala com uma pequena margem de favorita, 52-48. E eu falei para os patrões que eu ia comentar hoje no programa essas pesquisas, mas eu vou fazer com uma certa parcimônia, porque eu digo que esse é um momento muito instável, confuso, para você comentar mudanças de pesquisa, porque, simples assim, não porque a Kamala esteja à frente, mas é porque as peças estão se ajustando. A gente está num momento onde a Kamala está noticiando, desde da saída do Joe Biden, a Kamala está tendo 100% da atenção do noticiário em todos os canais como novidade. Ela passou a ser pintada pela imprensa de esquerda como uma pessoa positiva, e nós estamos vivendo o que se chama aqui, eu antecipei que isso aconteceria no programa, então não tem surpresa aqui para a maioria de vocês que acompanham, que se daria início ao período de honeymoon, né, a lua de mel com a Kamala Harris, onde ela só recebe a atenção positiva. O próprio Trump não tem tido muita atenção na imprensa e tem reagido pouco a Kamala Harris. Então as pessoas sabem que a Kamala Harris não é o Joe Biden, sabem que ela é uma mulher, sabem que ela é supostamente negra, embora ela diga que em últimos momentos que é indiana, sabem que ela é filha de imigrantes, e indianos não são classificados como negros, né? As pessoas sabem só as condições naturais dela, mas praticamente não se ouve a Kamala Harris falar. A gente está num momento onde as pessoas simplesmente não têm acesso a Kamala Harris de verdade. E eu digo, e disse que a Kamala Harris, depois de Joe Biden, era a minha candidata predileta. Porque esse efeito que a imprensa está tendo em relação a ela, teria em relação a qualquer outro. O que as pessoas vão ter contato, inevitavelmente, ao longo do processo eleitoral, é que a Kamala Harris é uma das pessoas mais odiosas que a gente já viu na vida, uma pessoa repugnante, uma pessoa esquisita e quase tão imbecil quanto a Dilma Rousseff falando. Ora, a Dilma Rousseff foi eleita presidente, e é possível que a Kamala Harris seja eleita também presidente. Mas será que isso vai permanecer até as eleições? Num certo sentido, é incrível como a mídia ainda tem a capacidade de transformar a opinião de tantas pessoas. Mas será que vai continuar mantendo isso até as eleições? Será que vai conseguir esconder a Kamala Harris até as eleições? Ela fugiu do debate da Fox News, para o qual o Trump desafiou ela, mas há outros debates, e haverá outros debates. E a mídia escondeu um Joe Biden demente com a desculpa do Covid em 2020, mas será que eles vão conseguir fazer de novo? Eu, particularmente, se vocês querem a minha opinião, eu acho improvável. Eu vejo um clima nos Estados Unidos, lembrem-se, onde, na minha melhor avaliação, Joe Biden não ganhou,
né? Mas eu vejo, mesmo em 2024, um clima muito diferente do que a gente tinha. A gente estava naquele momento com Covid, com George Floyd, com um certo cansaço com a figura do Trump, com toda essa coisa de lacração, o wokeismo, diversidade, igualdade e inclusão, o ESG, tudo isso estava no auge. E hoje eu acho que a gente está um pouco cansado disso. Há uma saudade do Trump. Nós estamos vendo agora pessoas que a gente nunca imaginava que fosse apoiar o Trump, apoiando o Trump. As pessoas já percebem que o discurso de que o Trump destruiu a democracia é falso. A gente sabe que tudo que falavam praticamente sobre o Covid era uma farsa. Aliás, eu não sei se vocês viram o especial novo do Netflix do Joe Rogan, que é bem engraçado, mas ele faz uma piada nessa direção, né? Ele falava assim, antes de 2020, antes do Covid, eu acreditava em tudo que me falavam. Agora eu acredito em todas as teorias da conspiração, acredito no Pizzagate, acredito que a Michelle Obama tem peru, acredito que o homem não foi para a Lua, né? A piada é boa porque é um pouco do sentimento de todo mundo, né? Aquele foi um momento de virada, e eu acho que essas pessoas passaram a se revoltar mais e mais com o establishment, com a imprensa, e o nível de credibilidade caiu muito. A economia está um caos. Vocês viram a segunda-feira sangrenta, o desastre que foi, e ninguém da Kamala Harris comentou. Agora, é importante dizer, inclusive, com esses números aqui, 44,4 a 45,9, 1,5 ponto de diferença, da Trump. Lembrem, essas são pesquisas nacionais. Eu já falei aqui no programa inúmeras vezes que as melhores projeções... Olha, basta dizer o seguinte, a Hillary perdeu com folga do Trump, mesmo tendo 2,1 pontos a mais que ele no colégio eleitoral. Os votos dos democratas hoje estão mais concentrados e não menos concentrados, principalmente nos estados onde eles conseguem manipular e nos distritos onde eles conseguem manipular e imprimir voto à vontade. Mas estão mais concentrados. As melhores estimativas dão conta de que os democratas precisam de 4 pontos, não nas pesquisas, nas urnas, nas eleições nacionais, no voto popular para levar a eleição. E as pesquisas sempre, historicamente, nos últimos anos, têm favorecido os democratas. Então, esse cenário que a gente está vendo aí ainda é um cenário que dá a vitória do Trump. Muito provavelmente. Né? Muito provavelmente. Então, este cenário da média dessas pesquisas ainda dá a vitória para o Trump. Não é uma situação tão folgada e certamente não será, eu sempre disse isso aqui, não será uma eleição folgada para o Trump, mas ainda é um cenário favorável para ele. Principalmente porque 9 pontos de crescimento é um crescimento impressionante nos últimos meses, nas últimas semanas, mas os democratas estão gastando todo o dinheiro que podem em anúncio para tentar decolar a Câmara e mostrar a força dela agora. Dinheiro que a gente não sabe se eles vão ter para manter nesse ritmo durante toda a eleição. É impossível você assistir um vídeo no YouTube sem assistir um vídeo da Kamala Harris. Impossível. Significa que eles estão, inclusive, fazendo anúncio para quem não é do público deles. Porque eu praticamente não vejo nada de democrata e sou impactado pelos anúncios deles. Como que eles vão conseguir manter isso quando os vídeos da Câmara, quando os debates, quando as falas delas começarem a aparecer? Como que vai continuar? E é um cenário dinâmico, a gente tem que acompanhar. Né? Eu avisei que, por exemplo, que tinha chance do Biden não ser candidato. Onde é que você ouvia isso? Não ouvia isso em lugar nenhum. Só praticamente aqui. Não tinha cobertura dos outros veículos, etc, etc. Só que toda hora uma coisa muda. E uma coisa muda no cenário. Eu posso dizer para vocês, a cara nesse momento, a tendência nesse momento, o sentimento nesse momento é de que o Trump vai ganhar. Mas não dá para prever o futuro. E também não dá para ficar maluco, porque as pesquisas vão mudar. E você não tem como adivinhar o que vai acontecer para frente. Alguém tinha como saber que o Biden ia fazer um debate completamente gaga? Não tinha. Alguém tinha como saber que um doido ia atirar no Trump? Não tinha. Então a gente vai analisando as coisas conforme vão acontecendo, com humildade em relação à realidade. Nas próximas semanas, me parece que a lua de mel da Câmara deve durar ainda por algumas semanas. A gente tem a convenção democrata, só vai dar elas nas notícias, talvez ela suba até um pouco mais.
mas uma hora a novidade dela simplesmente ser a candidata passa. E o ciclo de notícias muda. E o fato é que esse é o ticket, né, a chapa mais radical e mais socialista da história dos Estados Unidos. Por um cara que escreveu um curso chamado Fim da América e do Mundo Como Conhecemos, é uma dessas previsões se realizando, né? Mas a gente não vai ficar aqui refém das pesquisas com toda semana, porque senão você fica igual uma biruta mudando para cada um dos lados. Isso aí deixa para o Guga fazer na Globo News. Até porque uma das coisas que certamente está acontecendo, e eu antecipei aqui nos programas, é que os institutos de pesquisa de esquerda, aqueles que historicamente dão 10 pontos de vantagem para a esquerda, eles estavam forçando a mão para se livrar do Biden, mexendo na margem de erro dele para baixo. E agora eu tenho certeza que esses mesmos institutos que mexiam na margem de erro da Câmara do Biden para baixo, hoje mexem na Câmara para cima, para mostrar força, que explica parte desse crescimento de 9%. Mas eu volto a dizer, a Câmara não está numa posição confortável. Eu acho que se a eleição fosse hoje, teríamos Trump na Casa Branca. Mas não é para entrar em clima de já ganhou e nem para entrar em clima de desespero. Não adianta, você vai ter que continuar acompanhando o programa e o site do Paulo Figueiredo Show, onde você tem as melhores notícias, a melhor cobertura. Aliás, eu vou ensinar um macete para vocês. Se vocês forem no link abaixo para me apoiar, e eu espero que você me apoie, eu acho que realmente vale a pena pela quantidade de conteúdo exclusivo que eu dou para os apoiadores e pelo trabalho que eu tento, me esforço para fazer. Mas se você não, mesmo que você não queira me apoiar, se você for no link aqui embaixo, tem essa opção aqui de grátis, a primeira opção, 0. Simplesmente você se cadastra ali e em alguns dias você vai ser atualizado no nosso banco de dados, você vai receber um boletim todo final do dia, de segunda a sexta, com as principais notícias do dia por e-mail. A maior parte das notícias do meu site são abertas, mesmo para quem não é apoiador. Tem uma parte mais especial, principalmente os artigos e as análises mais fechadas para os apoiadores, mas tem muita coisa que não é para apoiador, que é para todo mundo. E você pode se cadastrar gratuitamente. E também é uma forma da gente manter o nosso contato, né? Então, eu prefiro que você... Se você está bem, eu quero que você seja patrono Gold. $50, a gente tem uma interação danada. Se você está normal, como a maioria das pessoas aí, classe média, poxa, o apoiozinho de $5 por mês, promoção do McDonald's, usa o cupom de desconto aqui, vale muito a pena. Agora, se você está quebrado, ou se você só quer se dar bem, quer que outras pessoas banquem o Paulo Figueiredo Show para você, não tem problema não. Clica nessa opção do gratuito, do grátis aqui, e se cadastre, e a gente pelo menos... Eu vou garantir que você vai receber, não só de política americana, muita coisa de política brasileira, todas as principais notícias que você tem que saber, para quem não tem tempo, recebe no final do dia o Paulo Figueiredo Bulletin na sua caixa de mensagens. É a melhor coisa que tem. Já tem mais de 100 mil pessoas recebendo esse boletim, e é uma forma também de eu me manter em contato com vocês, mesmo com os bloqueios do Alexandre. Bom, nos vemos na quinta-feira, quando teremos mais um Paulo Figueiredo Show. Agradeço imensamente a participação de todos. Até lá. Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo, Figueiredo. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.